Vamos prosseguir então, irmãos, com o 9º mandamento. Como temos visto, né, nós estamos ainda nos pecados proibidos. Vamos recapitular aqui os 9, né, os 9 mandamentos. Vamos lá. Exercício de memorização. Qual é o 7º mandamento? Qual o 3º mandamento? Qual é o 1º mandamento? Qual é... Jorge está até de olho fechado para memorizar. Qual é o 8º mandamento? Não furtarás. 6º mandamento? Não matarás. 7º mandamento? Não adulterarás. 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. 4º mandamento? Lembra-te no dia do sábado para o santificar. 2º mandamento? 3º mandamento? 9º mandamento? Que é o mandamento que nós estamos vendo. Muito bom. A melhor forma de memorizar é fora de ordem. Vamos lá então. Nós estamos vendo o 9º mandamento. Nós temos visto que dentro das santidades que nós temos sido expostos no mandamento, né, a santidade da propriedade, a santidade da vida, a santidade do sexo, nós estamos vendo no 9º mandamento a santidade da verdade. Nós estamos vendo a santidade da verdade, que é o fundamento maior, né, a santidade da verdade, porque Deus é a verdade. Então, por isso que qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de fala, de pensamento que seja contrário à verdade, ofende primariamente o nosso Deus, porque Ele é a verdade. Então, a mentira é uma oposição a Deus, tá? Seja ela a mentirinha pequenininha, que nós temos a tendência de tirar a sua gravidade, né? Ou a mentira de maior porte, ambas ofendem o caráter santo de Deus, e Deus ele é absoluto, né? Ele é a própria verdade. Por isso que nós devemos zelar por ela, pela santidade da verdade. E nós vamos continuar aqui na pergunta 145, né, nos pecados proibidos. Esse eu acho que é o 3º, já? 3º, né, na pergunta 145. 3º estudo na pergunta 145. Eu iniciei a pergunta, na semana passada, e nós estamos nela ainda. Então vamos lá. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Os pecados proibidos no 9º mandamento são, aí agora a continuidade, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem, adular e vangloriar, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamentos ou palavras, né? Palavras também aqui. Tá? Então nós vamos agora ver cada ponto aqui da pergunta 145. Vamos lá. Primeiro ponto: mentir, caluniar, injuriar, difamar e depreciar. A mentira é tudo que é contrário à verdade, né? Então, se nós falamos alguma coisa que não é a verdade, ela só pode ser mentira, né? É uma excludente. Aquilo que não é verdade é mentira. Então, mentir é o contrário de falar a verdade. Então, seja em pensamentos, seja por meio de palavras, quando nós dizemos ou pensamos coisas contrárias à verdade, nós estamos mentindo, tá? A gente sempre tem lembrado que o mandamento ele não é somente externo. Às vezes a gente pode professar palavras verdadeiras, mas o mandamento se preocupa também com os nossos pensamentos. Então a gente pode ter a mente cheia de mentiras. E aí a gente tem aquele filtro para não falar essa mentira, mas os nossos pensamentos são tomados por mentiras. Então a santidade da verdade é todo o nosso ser. Não somente o que nós preferimos com a nossa boca, mas também aquilo que está em nossos pensamentos. É por isso que nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando nós estamos passando o nosso dia refletindo, meditando na palavra de Deus, nós corremos menos risco de estar com pensamentos mentirosos na cabeça.
né? Porque nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor, tá? Então, tudo que é contrário à mentira, à verdade, é mentira e é pecado, porque é contrário ao próprio caráter de Deus, porque Deus é a verdade, certo? Deus é a verdade. Qualquer tipo de mentira ofende primeiro a Deus, depois também ao próximo, tá bom? Depois nós vamos abrir os textos. Caluniar, injuriar e difamar. Eu vou trazer aqui uma definição do direito, que faz essa distinção, né, de caluniar, injuriar e difamar. São crimes, de acordo com o Código Penal, crimes contra a honra, né? E nós vemos que o Código Penal ele tem um fundamento de entender que a honra individual das pessoas tem um valor jurídico, né? Tem uma dignidade. As pessoas têm uma dignidade inerente. Cada um de nós, eu, Jorge, Jael, Aline, minha mãe, todos nós estamos aqui, Danilo, Isabela, temos uma dignidade, segundo as leis. Mas nós entendemos que essas leis, elas pegam fundamento em algo maior, que é o próprio Deus. Qual é a ideia por trás disso? A ideia de que todos os homens foram criados à imagem de Deus. A imago Dei está impressa em cada um dos homens. Então, por isso que nós devemos zelar pela boa reputação, porque nós carregamos a imagem de Deus. Nós não nos preocupamos com a reputação do cachorro. Nós não nos preocupamos com a reputação do gato, dos animais, por quê? Eles não carregam a imagem de Deus. Eles não têm reputação para carregar. Nós carregamos por causa da imago Dei, da imagem do nosso Deus que carregamos. Inclusive o ímpio carrega a imagem de Deus. Corrompida, deturpada por causa do pecado, mas ele carrega. É um ato criacional de Deus. Ele imprimiu a sua imagem e semelhança quando criou o homem. Tá? Apesar do pecado original, a gente carrega ainda não uma imagem limpa e plena por causa do pecado, mas a imagem de Deus está lá. Então nós devemos zelar pela nossa reputação, a nossa honra e também a honra do nosso próximo. Tá? E caluniar seria a gente atribuir um crime de maneira falsa a alguém. Então, eu sei, por exemplo, que Gabriel não cometeu determinado crime. Eu sei, eu tenho consciência disso. Mas, para prejudicar a honra dele, para prejudicá-lo, eu falo que ele cometeu determinado crime. Veja, é uma calúnia. Eu acusei ele de forma caluniosa. Eu sabia que ele era inocente, que ele não cometeu aquele crime, mas eu atribuí a autoria desse crime a ele. Isso é caluniar uma pessoa, tá? Mas no texto bíblico, né, na literatura bíblica, às vezes a calúnia não vai ser atribuição de um crime, mas também é interpretado como uma forma de manchar a honra. Então, falar caluniosamente. Essa pessoa que está falando, de repente, não está atribuindo um crime a alguém, mas ela está difamando. Então, na Bíblia, vai orbitar muito calúnia e difamação como sinônimos, tá? Calúnia e difamação como sinônimos. Injuriar é eu atacar a honra individual de uma pessoa, né? Por exemplo, falar que fulano, você é um preguiçoso. Estou falando individualmente daquela pessoa. Fulano, você é um preguiçoso. Eu estou ferindo a reputação individual dela, a honra individual dela. Isso é injuriar. Difamar é quando eu ofendo essa pessoa na reputação dela na sociedade. Então eu falo assim, pô, fulano, para outras pessoas, é um malandro. Eu estou difamando essa pessoa. Ele é um malandro, ele foge de trabalho. Então eu estou espalhando uma coisa que ofende a reputação dessa pessoa na sociedade, perante outras pessoas. Então a injúria, eu falo diretamente para a pessoa, você é um preguiçoso, você é um mentiroso, você é um ladrão. E na difamação eu ofendo a reputação dessa pessoa na sociedade, tá? Atribuindo alguma coisa. Então essa seria a diferença entre caluniar, injuriar e difamar. Depreciar, né, é o oposto de apreciar. Né? Quando eu tenho apreço por uma pessoa, eu gosto daquela pessoa. Eu mantenho a honra daquela pessoa. Eu mantenho a dignidade daquela pessoa. Depreciar é eu diminuir essa pessoa. É eu jogá-la para baixo. É eu dizer, proferir palavras que humilha, que faça ela se sentir mal, que faça ela se entristecer. Isso é pecado. Depreciar alguém. Seja falando isso face a face, seja falando dessa pessoa para uma outra pessoa.
tá? Que aí envolve a fofoca que nós vamos ver também mais à frente, tá? Então, depreciar é você diminuir uma pessoa, é você colocar a dignidade dela abaixo, a quem? Você humilha, a ideia da palavra é realmente deixar ela se sentir uma pessoa abaixo do que ela é, tá? Diminuir ela mesmo na sua dignidade, tá? Então, caluniar, injuriar, difamar e depreciar, ok? Por aqui, alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá, vamos abrir os textos bíblicos. Jorge, Isaías 59, 13. Gabriel, Levítico 19, verso 11. Mãe, Salmo 15, verso 3. Tayane, Salmo 50, verso 20. Danilo, Tiago 4, verso 11. Isabela, Jeremias 38, verso 4. Pode ir lendo na ordem, por favor. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir no coração palavras de falsidade. Pode. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não mintam e não usem de falsidade uns com os outros, né? A santidade da verdade. Próximo. O que difama com sua língua, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Assentai-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Danilo? Irmãos, não falei mal dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Nós vimos isso na exposição, né? De Tiago, a epístola de Tiago. Isabela? Disseram os príncipes ao rei, honra este homem, e ele, dizendo essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, que é o nome de todos os povos. Este homem não procura o bem-estar para o povo, e seu irmão. Tudo envolvendo a questão da verdade, né? O núcleo aí é a verdade. Né? Então, qualquer tipo de oposição, falar falsamente, não se preocupar com a honra, com a reputação, isso é pecado, é transgressão do 9º mandamento. Sim. Sim, está ligado à ofensa. Sim, está ligado à ofensa. É você ofender diretamente uma pessoa, individualmente. Né? Então, quando eu xingo, né? Se eu xingo uma pessoa, você é isso, você é aquilo, isso é uma injúria. Né? Agora, se eu falo que aquela pessoa, ela não falo individualmente, mas falo da reputação dela, aí é difamação, estou difamando ela na sociedade. Mas xingar uma pessoa, que as pessoas fazem, umas xingam as outras, né? Isso é injúria. Né? E é passível de crime, né? De processo penal. Tagarelar e cochichar aqui, irmãos, é fofocar. Tá? A ideia aqui que está por trás é a fofoca. A fofoca, ela né, nós vimos isso lá em Tiago também, é interessante porque às vezes o que nós estamos falando pode ser a verdade. Não necessariamente a fofoca ela tem base em mentira, mas o propósito da fofoca é você falar não para corrigir ou glorificar a Deus, mas é unicamente por sentir prazer em falar daquela outra pessoa para outras, de uma determinada pessoa para outras. Tá? Isso é fofocar. Então, se determinada pessoa realmente cometeu um pecado, esse pecado de fato foi cometido, como é que nós tratamos isso? Mateus capítulo 18. Procurar esse irmão ou essa irmã, conversar individualmente com ela, apontar o pecado praticado e chamá-la ao arrependimento. Mateus capítulo 18. Essa é a maneira de a gente tratar um determinado pecado de um irmão ou de uma irmã. Quando nós tomamos conhecimento desse pecado, e em vez de cumprir Mateus capítulo 18, nós chegamos para uma outra pessoa
fulano, tu soube daquele pecado que Ciclano cometeu? Rapaz, e até hoje não estou nem sabendo se ele se arrependeu. O pastor não está sabendo disso? Será que ninguém está sabendo disso? E aquela pessoa que ouve isso, conta para uma outra. Fulano, Ciclano me contou que aquela irmã lá pecou dessa forma. E até agora ninguém cumpriu Mateus capítulo 18. Ninguém procurou o irmão ou a irmã para apontar o pecado com as escrituras, chamar o arrependimento, ou procurou a liderança para, de repente, a pessoa não se sente capaz de disciplinar, de exercer Mateus capítulo 18, não procurou a liderança para contar. Procurou a liderança para receber conselhos sobre como lidar com essa questão. Então veja, o fato aconteceu. Realmente aquele pecado foi praticado. É uma verdade. Mas essa pessoa lidou com isso de maneira indevida e ela quebrou o nono mandamento, que é não dirás falso testemunho. Nós vimos que o falso testemunho ali é mais amplo do que está ali, né? Porque o testemunho, vamos dizer assim, não é falso, mas existe uma maneira de você tratar o pecado, que não é dessa maneira. É conforme Mateus capítulo 18, a forma do processo de disciplina de um irmão, tá? Então isso é fofocar, isso é tagarelar, é falar mais do que devia, né? É cochichar, é ficar no ouvido das pessoas contando o que determinado irmão fez, deixou de fazer. Paulo vai até falar isso das viúvas, né? Que às vezes, com falta do que fazer de trabalho, elas ficavam fofocando, tagarelando, em vez de trabalhar para o reino de Deus, né? Trabalhar para a igreja. Vamos abrir então, Jael, Levítico 19, 16, Aline, Romanos 1, 29 e 30. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não andarás como mexeriqueiro. A expressão até é engraçada, né? Aquela pessoa que fica falando nos cantos, em vez de trabalhar, está mexericando, né? Por aí. Aline? Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Aqui Paulo vai ampliar bastante, né? Difamadores, caluniadores, aqueles que fazem contendas, tudo isso ligado a palavras, né? A uma oposição à verdade de Deus, tá? Então, tagarelar e cochichar é pecado, tá, irmãos? Esse cochichar aqui não é falar baixo, né? Às vezes precisa falar baixo. A ideia de cochichar, o que está por trás, é você falar de outras pessoas, tá? Então, isso é pecado. E é um pecado muito comum nas igrejas, né? Muito comum. A fofoca, ela destrói igrejas, né? Ainda mais quando não tem uma liderança sólida, né? Que realmente disciplina esse tipo de pecado. A gente tem vários registros de pessoas que saíram da igreja, que deixaram aquela comunidade porque foram difamados ali, foram objeto de fofoca e nada foi feito, né? Naquele local. Então, é um pecado silencioso, sorrateiro, mas que destrói a igreja. É Tiago, né? A língua, esse pequeno órgão, pode botar fogo, essa pequena brasa botar fogo em um lugar muito grande. Vem com aparência de santidade. Sim. Como já foi colocado que Mateus 8 mostra o processo, como se deve lidar com a verdade, como nós já vimos nos outros estudos, de que uma vez que, quando eu estou tagarelando, eu estou falando a verdade, você se convence os outros que são os receptores daquela verdade, de que aquilo que você está fazendo é certo, já que é a verdade. De fato, aquilo foi confirmado, mas nós vimos também que a verdade deve ser dita no momento certo e no contexto correto. Exato, com a finalidade certa. E aí, você colocou, igrejas são destruídas e as pessoas se convencem de que aquilo que foi feito foi correto, porque era a verdade. Ela saiu porque a igreja tinha que ser purificada mesmo. Exatamente. E aí todo o processo que a palavra de Deus, o próprio Jesus ensina
encarnado ensina para a gente como deve ser feito, é desprezado, porque a verdade a qualquer custo, você pega isso e leva a um nível pecaminoso. Uhum. Exato. Fora do contexto, né, bíblico, da questão da verdade. Existe... Famosa frase, né, irmão? Vou falar pra você, mas não conta pra ninguém, não. Não conta pra ninguém não. Eu já tô contando pra você, né? Aí o outro fala a mesma coisa pro terceiro. Ó, vou falar pra você, mas não conta pra ninguém não. Aí já tem um grupo de 30 pessoas com o mesmo discurso, né? Aí o amigo fala assim, segredo entre dois tem que matar um. Mas é isso mesmo, né? Essa questão. E isso é muito comum, é mais fácil do que nós, né? A gente, numa mesa, parar, quando a gente vai ver, a gente está falando de alguém. É muito natural esse pecado, né? E às vezes a gente nem se dá conta de que nós estamos falando de um irmão, de um terceiro, tá? E aqui não envolve só irmãos, né? Até de uma pessoa que seja ímpia. A ideia aqui é não fofocar de ninguém, né? Não se aplica somente dentro da igreja, mas em qualquer ambiente, tá? No trabalho, o cidadão lá, ele é ímpio, não importa. Ele carrega a imagem de Deus também, e o mandamento se aplica a ele, tanto no sentido dele observar, como no sentido dele ser beneficiado, da sua reputação ser preservada por causa do nono mandamento. Então a gente tem que ficar atento a isso de controlar a nossa língua, né? Muitas vezes indomável esse pequeno órgão, mas a gente pedir ao Senhor que nos ajude a controlar essa língua para não ficar difamando o próximo, né? Ou falando de terceiro, mas sim procurar resolver diretamente com a pessoa, né? Fulano, isso que você fez é errado, cara. Precisa se corrigir. Até mesmo com o ímpio, né? Às vezes o comportamento no trabalho, a gente, no ambiente secular é muito comum, vai tomar um café, um almoço, aí aquela pessoa não está presente, o pessoal cai em cima mesmo, descasca em cima daquele que nos faz presente, né? E às vezes a gente, como cristãos, poderíamos ser instrumento de Deus para estabelecer a verdade, né? Repreender aquelas pessoas que estão fazendo isso. A gente ou somos pegos contribuindo com a verdade, vamos dizer assim, com fatos que são verdadeiros, ele faz isso mesmo, ele deixa a desejar no trabalho dele, a gente está lá falando daquela pessoa, né? Facilmente, e pecamos contra o nosso Deus, que não requer isso de nós, né? Muito pelo contrário. Escarnecer e vilipendiar, né? Tá ligado também à ideia de depreciar. Escarnecer uma pessoa é aquela... Cristo foi objeto de escarnecimento. Quando escarnecer é humilhar, né? É zombar. Quando Cristo ele foi preso, ele está lá preso pelos os policiais oficiais lá do Sinédrio, eles fazem o quê? Eles esbofeteiam Cristo e falam assim, diz profeta, quem foi que te bateu? Eles estão escarnecendo de Cristo. Essa é a ideia de escarnecer, tá? A ideia de bullying também, né? O bullying é a ideia de depreciar uma pessoa, de escarnecer dela, né? De você realmente, por meio de zombarias, buscar humilhar aquela pessoa, tá? E vilipendiar também é você... tá ligado também à ideia de humilhação, de diminuir aquela pessoa, você vilipendia ela, tá? Vamos abrir, Alex, Gênesis 21, verso 9, Gálatas 4, 29, 1 Coríntios 6, 10. Gênesis 21, verso 9. Vendo Sara, filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Caçoava, a ideia de escarnecer, tá? Caçoava de Isaac. Gálatas 4, 29. Pode repetir, por favor? Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, percebia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora.
1 Coríntios 6:10, acho que esse texto aí tá fora o verso. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, A ideia dos vícios, né? Dos homens. Os vícios que são contrários àqueles que vão entrar no reino de Cristo, no reino de Deus. Esse aqui também é muito comum, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Tá? Vamos lá. Censurar aqui, irmãos, é admoestar alguém. É proferir juízo. Né? Por exemplo, determinado irmão está na prática de um pecado. Quando eu chamo esse irmão individualmente para conversar com ele, abro a palavra e falo sobre o pecado que ele está praticando, eu estou censurando ele. É uma censura. É uma censura de acordo com a Bíblia, é uma censura espiritual. Então, censurar um irmão que está em prática de pecado é correto, é bíblico, tá? São julgamentos que nós fazemos. Ó, isso que você fez, está contrário à palavra de Deus, tem que se arrepender. Isso é censura. Então, a censura não é o problema. O problema é quando essa censura ela é temerária, ela é áspera e ela é parcial. Então, por exemplo, o Vitor eu soube que o Vitor está na prática de pecado. Aí eu falo com o Vitor sobre isso, mas a forma como eu falo com ele já é meio que condenando ele. Eu estou sendo áspero. Eu não estou buscando ganhar o coração dele. Não é isso que nós vimos lá em Mateus 18? Que nós glorificamos a Deus quando ganhamos o nosso irmão. Então, o foco não é diminuir. O foco não é jogar a lei na cara do irmão. O foco é ganhar o irmão. Então, a ideia é censurar, ou seja, chamar para conversar, guiando para o arrependimento. E isso se faz com mansidão. Né? Se faz que o irmão realmente entenda que outros irmãos estão preocupados com a vida espiritual dele diante de Deus. E não somente em demonstrar que ele é um pecador. Né? Então, existe todo um processo. Parcial, o que é ser parcial? É eu julgar, Vitor praticou determinada coisa, aí eu vou censurar Vitor, o Israel praticou a mesma coisa, mas eu não censuro Israel. Então, eu estou sendo parcial. Eu não estou sendo coerente com o julgamento que é bíblico. A Bíblia que condenou a prática de Vitor, condenou também a prática de Israel. Por que eu censurei só Vitor e não Israel? Então, isso é uma censura parcial, porque eu não estou sendo justo, eu não estou sendo objetivo de acordo com a Bíblia. Eu estou, a depender de quem for, eu censuro. Se for uma outra pessoa, de repente mais próxima a mim, eu não censuro. Né? Então, é um pecado também muito comum nas igrejas, por parte da liderança. Né? E aí você vê vários relatos de pessoas que ficam aborrecidas na igreja, porque parece que fulano me persegue, porque ciclano fez a mesma coisa e nada foi feito. Eu fiz a primeira vez e o pastor já me chamou para conversar e já me censurou. Então, o pior tipo de sensação que a gente tem é essa sensação de injustiça, porque isso nos leva à ira, né? Nos leva a proferir palavras contra a liderança. Então, assim, principalmente a liderança tem que ter muito cuidado de não ser parcial. Tem que ser coerente. Se chamou um irmão que está praticando alguma coisa, chama o outro que está também praticando a mesma coisa. E aí ambos têm que ser censurados, têm que ser admoestados na palavra, tá? E o censurar temerariamente é aquele julgamento sem base. Né? Um julgamento sem fundamento, é um julgamento que ele não tem um fundamento sólido. Ele está ali e a qualquer momento ele pode ruir. Você não tem uma base certa. Não, isso aqui de fato é pecado. Aí eu vou, censuro. Não, às vezes não está tão claro na palavra. Às vezes é uma posição ou um estilo de vida que eu aderi para mim mesmo. E aí uma pessoa que está fora daquilo ali, se eu chego e vou censurá-la, isso que você está fazendo está errado, isso é pecado. Mas qual a base bíblica? De repente o que você tem para a sua vida está dentro da liberdade cristã e o outro irmão não é obrigado a seguir aquilo. E ele não está pecando por isso. Né? Então quando a gente fala que determinada coisa é pecado,
A gente tem que abrir a palavra e mostrar para o irmão que aquilo é pecado, tá? Se a gente não consegue provar que é pecado, às vezes é um estilo de vida que eu escolhi para a minha vida. Eu não posso impor isso para o irmão. Existe, né, algo que nós vimos chamado liberdade cristã, né, que Paulo vai trazer em Coríntios, por exemplo, a ideia dos alimentos sacrificados a ídolos. Tinha grupos convertidos que entendiam que de modo algum poderia comer, outros entendiam que não tinha problema, desde que abençoasse a comida. Paulo vai dizer o quê? Se aquilo é peso para os irmãos, é melhor não comer. Melhor não comer. Se te faz pecar, melhor não comer. Se não provém de fé, então está dentro da liberdade cristã. Agora imagina que aqueles que comem e falam, você que está comendo está pecando. Você que não está comendo está pecando. O irmão que não come, você que come é pecado. Seria o quê? Um julgamento temerário. Tá? Um julgamento sem base sólida, com risco, né? Vamos voltar, Vitor, Mateus 7, verso 1. Aí vamos voltar. Jorge, Atos 28, verso 4. E Gabriel, Romanos 2, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis, ser julgados. A ideia de toda vez que nós julgamos, né, e ele vai continuar, né, que à medida que julgarem, será julgados. A ideia de toda vez que nós julgamos, censuramos irmãos, nós temos que censurar na palavra, não exagerando nem aquém do que é certo, nem pegando leve como se deve pegar mais pesado, né? Atos. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Esse na verdade é para estar aqui, ó, no próximo, Romanos 2:1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Mesma ideia de Mateus capítulo 7. Aqui é o julgamento temerário, um julgamento hipócrita, né? Porque está julgando o irmão de uma coisa que você mesmo pratica, que ali está te condenando também, né? Então entra aqui na ideia de uma censura hipócrita, né? Uma censura parcial. Interpretar, esse aqui também é top 5 nas igrejas de pecados. Interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem. Isso é top 5. O que seria isso? O Alex veio aqui, determinada reunião, sentou. O Alex está com uma dor de cabeça, atacado da sinusite. Ficou fechado com o olho abaixado por causa da sinusite. Aí eu chego na minha cabeça, pô, o Alex deve ter algum problema comigo, não é possível. Porque hoje ele nem falou. Veja, eu estou nutrindo, interpretando mal um comportamento específico. O Alex, nessa situação de exemplo, estava com dor de cabeça, passando mal da sinusite, e eu interpretei isso de outra maneira. E é assim no dia a dia. A gente interpreta como se a gente tivesse o poder da telecinese. A gente tem certeza que o irmão, não é assim? Que o irmão falou alguma coisa sem o irmão não ter nem aberto a boca. Aham. Sim. Então as pessoas, se quiserem falar com ele, que tem que falar, Nem falou comigo. Se aplica totalmente aqui. A mesma coisa. Interpretou mal o Alex. Exatamente. E às vezes, muitas vezes, o Alex tem a questão visual, mas às vezes eu, por exemplo, não tenho, mas às vezes estou andando na rua, parece que estou normal, e minha cabeça está em outro lugar. Está longe, só estou ali andando. Parece que estou prestando atenção em tudo, mas não estou. E aí passa um conhecido, um irmão,
na minha frente alguma coisa que eu não vi, a pessoa, pô, o irmão fora da igreja nem fala, né? Só fala na igreja, mas o irmão está longe, a cabeça está em outro lugar. E aí se aplica isso, né? Ou aqui a gente está falando de comportamentos, mas às vezes até uma palavra que o irmão colocou em determinada circunstância, nós interpretamos de forma mal, ou até mesmo o irmão não soube se expressar bem, em vez de a gente buscar o irmão para... É isso mesmo, irmão, que você quis dizer? Que isso pode significar isso aqui, ó. O que a gente faz? Pô, irmão, nada a ver com o que ele falou, né? Nada a ver. E, pô, esse tipo totalmente conveniente soltar uma frase dessa na reunião ou na oração. A gente está o quê? Nós estamos ofendendo a verdade. Porque o irmão, na verdade, quis dizer uma coisa e foi interpretado de outra forma. Foi interpretado de maneira maliciosa, né? Então, isso aqui é muito importante e é muito comum também da gente ver nas igrejas, né? Na vida, né? Não só na igreja, na vida. Tem pessoas que não bate, né? O santo não bate. Porque ela tem toda uma interpretação, ela escaneia uma determinada pessoa e ela tem certeza da personalidade daquela pessoa, sem nunca ter conversado com ela. Não com a forma como ela se senta, a forma como ela se comporta, a forma como ela fica em silêncio. Tudo isso é interpretado de maneira maliciosa, né? Isso é pecado, porque isso ofende a verdade de Deus, né? E aí, se for de fato a interpretação no fim que você fez estiver correta, a forma de tratar isso não é falando, é indo lá chamar aquela pessoa ao arrependimento, né? Censurar biblicamente aquele irmão, né? Então é muito comum, tá? Isso no trabalho, quando eu sento lá para tomar café lá no trabalho, é como não, fulano, entendeu? Chegou aí, nem falou com ninguém, e aí já descasca em cima da pessoa. A pessoa às vezes chegou passando mal, né? Em vez de perguntar tá tudo bem com você, é uma oportunidade, né, de sondar se aquela pessoa está bem ou não, já é um motivo de interpretar maliciosamente. E aí aproveitar para desonrar mesmo aquela pessoa, né? Ou às vezes até ficar de bico, né? Ficar de bico. Não, fulano chegou comigo, eu vou falar com ele essa semana também não. Aí fica com atrito porque aquela pessoa em determinado dia chegou passando mal, né? Então é muito comum. E também, às vezes, nós somos induzidos a não gostar do outro porque alguém falou que aquele cara não presta. Exato, tem isso ainda, fofoca. Principalmente no trabalho, né? Aconteceu muitas vezes comigo. Trabalhar numa indústria aí, ela falou assim, vamos cuidar daquele cara ali, vamos cuidar daquele cara ali, ó. Aí depois você começa a trabalhar, né? Aí você vê que o cara fala com você, nada a ver. Dele, e aí o cara falou um negócio que você fala assim, pô, tem que prestar melhor que era ele, porque o cara... Aquela frase quase bíblica, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Ou seja, eu sei mais do que aquele lá veio fazer fofoca, eu sei mais dele do que o de Paulo, que eu nem tive a oportunidade de conversar ainda. Então já sei que Pedro é um fofoqueiro, já tenho essa conclusão sobre ele. Paulo eu vou saber ainda, vou conhecê-lo. Então, realmente, às vezes a gente forma uma persona, né? Formamos uma ideia de uma pessoa, porque uma outra pessoa falou, descreveu ela é assim, ela é dessa forma, ela faz isso, não faz aquilo. E aí a gente tende a ter uma interpretação segundo uma interpretação de terceiros, né? Isso é contra a verdade, não é uma forma sábia de agir, né? Aí tem que conhecer a pessoa e se ela tiver que se arrepender, é a forma de censurar ela, né? Biblicamente. Muito bom. Porque a gente quer receber o benefício da dúvida se nossa interpretação, nossa fala, alguma coisa, né, em relação a uma situação, não foi aquilo que a gente realmente quis passar. E aí o livro ele vai desmistificando essa parte, sobre a gente dar apoio também a esse benefício da dúvida. Muito bom. É exatamente o que você está falando, né? Mostrou em relação ao funcionário. Uhum. E aí, todo mundo falou, então não vão chegar perto. Né? Pelo contrário, a gente vai realmente dar Sim. Vamos dizer assim, a presunção de inocência, né? Que a gente aplica no direito. A ideia é vamos presumir que aquela pessoa, ela de fato não é assim, né? A chance da benefício da dúvida. É muito bom. A forma de lidar com isso, né? Senão você está promovendo injustiça, né? Aquela pessoa está sendo injustiçada porque ela nem é assim e está sendo tratada como se fosse, né? E a pior coisa que tem é essa sensação de injustiça. É muito revoltante, né? Você ter essa sensação de estar sendo injustiçado.
Uhum. Já descasca, né? Isolando a pessoa, tadinha da pessoa. Porque alguém já falou, aí o outro, isso é muito comum. E o pessoal pega como se fosse verdade mesmo, né? Aí a pessoa acha que é aquilo mesmo. Inclusive, uma que foi pra lá, gente, ela tava mal. Ela veio do outro serviço, eles depreciaram tanto ela como pessoa, pela idade, que ela chegou doente. Ela chegou lá doente, onde eu trabalho, estava doente pelas pessoas. Aí todo mundo assim, eu falei, deixa eu conhecer a menina. Ah, não apareceu, não veio trabalhar. Estava doente, o que fizeram com ela? Aí eu fui, comecei a ver, chegar ela, abraçar. Aí ela foi que ela contou, porque até então não tinha contado pra ninguém que ela estava passando. Aí ela contou, depois de meses ali, o que ela estava passando. Então, assim, as pessoas ficam, não sabem nem o que aquela pessoa está passando, que aconteceu com ela, e já começa a falar mal sem saber por que ela estava daquele jeito. Uhum. Isso é muito triste. É. Muito triste. Quebra do nono, né? Nono mandamento. Isso aí traz mazelas, né? A gente tem que entender que cada um tem a sua força, né? E a sua fraqueza. Para alguns isso não faz diferença, né? Mas para outros, leva a pessoa a ter depressão, derruba mesmo por causa da difamação, né? Então a gente acaba colocando o próximo numa situação de doença, às vezes, doença mental, né? Por causa emocional, por causa do comportamento. É por isso que a gente fala que quando nós estamos, desde o primeiro mandamento, estudando, a lei de Deus, a lei moral, que é a lei de Deus, ela é como se fosse as leis naturais na consequência, como a lei da física, por exemplo, a lei da gravidade. Quando a gente fere a lei da gravidade, vai ter consequências. Se eu pulo de um prédio, eu vou me machucar, dependendo da altura, eu vou morrer. A lei de Deus, a lei moral é a mesma coisa. Tem consequência quando ela é quebrada. Tem consequência individualmente, tem consequência na comunhão, tem consequência na sociedade. Então, traz consequências. Né? Nós vemos aqui quando nós não agimos para promover a boa fama do próximo, a boa reputação do próximo, isso traz consequências. Traz consequências para quem está quebrando o mandamento, traz consequências para o próximo que está sendo vítima da quebra. Primeiro Deus, né? Primeiro Deus, mas com o próximo também existem consequências. Né? Então, às vezes a gente não para entender a gravidade do pecado, né? O pecado é realmente agir como tolo. O pecado, ele emburrece, né? Toda vez que nós pecamos, quando a gente para analisar o pecado de fora, depois que nós saímos por meio do arrependimento daquilo, a gente fala, que tolice, como é que eu estava fazendo isso? Né? E porque a Bíblia sempre nos chama a nos avaliarmos, né? Veja como estais, né? Essa ideia de autoanálise. É porque nós somos muitas vezes pegos, flagrados por Deus, agindo sem nenhum tipo de discernimento. Falando que dá na telha, sentando e... Né? A realidade é essa. Às vezes vai sentar no grupo de trabalho pessoas do meu lado que se dizem cristãs. E estão ali sem discernimento nenhum nas palavras. Tá proferindo palavras de injúria, de calúnia, de difamação. Está vilipendiando o próximo. Né? E domingo estão na igreja. Estão levantando as mãos, né? A boca que humilhou as pessoas a semana toda, a boca que caluniou, a boca que difamou, é a boca que depois está com as mãos para cima, louvando a Deus. É isso que Deus fala em Isaías, quando fala que Deus ele rejeita aquele culto que é associado à iniquidade, o falso culto. A ideia é que Deus está chamando o seu povo ao arrependimento porque eles faziam isso. Eles agiam como queriam a semana inteira e quando se reuniam para cultuar a Deus, eles queriam que os sacrifícios fossem recebidos com as mãos sujas de sangue. E muitas vezes nós também somos assim. Nós não vemos como estamos andando, se estamos andando para a glória de Deus, para o bem e o amor ao próximo, e somos levados de segunda a sábado a vários pecados e domingo, né, nós nos reunimos como se não tivéssemos feito nada. Nada de pecaminoso. Então,
Nós temos visto isso, a lei sempre nos leva a Cristo. Por quê? A lei denuncia os nossos pecados. A lei bate em nós e nos humilha. Demonstra que por nós mesmos nós não conseguimos sermos justos diante de Deus. E aí por isso que nós temos visto que a lei leva a Cristo. A lei é o aio, é aquela guia que leva a Cristo, porque somente Cristo cumpriu. Mas uma vez que Ele cumpriu e comunica a nós por meio do Espírito Santo, nós somos convocados por Ele a lutar em observar os mandamentos, por mais que imperfeitamente. Não podemos cair no erro de sou imperfeito mesmo, não vou conseguir cumprir e vamos levar a nossa vida da forma que quiser. Não? Paulo fala o quê? Deus me livre, uma vez salvo pela graça, utilizar isso como motivo para pecar mais. Deus nos livre disso. Vamos então ler o texto. Quem está na ordem agora? Neemias 6, do verso 6 a 8. Romanos 3, 8. Isabela, Salmo 69, 10. Pode ler. Na qual estava escrito, entre mentir se ouviu e enganar, diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então multiplicais o mundo, e tu os farás rei deles segundo as palavras, e que puseste profetas para prepararem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei de Judá, de modo que o rei lhe ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo que teu coração o inventas. Romanos 3, 8. E por que não dizemos, como alguns musical orgulhosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. As más interpretações, né? Tá ligado? Salmo 69, 10. Pode ler de novo, por favor? Chorei, em jejum está minha alma, isso mesmo se me tornou em afronta. Tá. Adular e vangloriar. Adular e vangloriar. Adular é bajular alguém. Isso é adular, né? Vamos dizer, bajular uma pessoa. O que é bajular uma pessoa? É você proferir palavras que envaidecem aquela pessoa. É você colocar ela numa posição acima do que ela realmente é, ou do que ela está, com propósitos também egoístas. Então você bajula para obter alguma coisa, alguma vantagem daquela pessoa. Então, por exemplo, determinada pessoa que bajula o seu superior no trabalho, ela coloca aquela pessoa numa posição acima do que ela de fato é, coloca várias características que muitas vezes aquela pessoa nem sequer tem para conseguir uma promoção na empresa. Isso é muito comum. Políticos, né? Aquela pessoa é ano eleitoral, determinada pessoa vem como candidato a prefeito, a vereador, aí você tem um monte de bajulador em volta, tudo esperando a eleição passar, aquela pessoa ser eleita para ir para o estado, né? Lá aquela portaria prometida, então bajula bastante para receber depois a portaria e garantir 4 anos da sua vida. Então isso é bajular, é adular as pessoas, tá? Então é você colocar a pessoa acima de um fato que ela acima de uma posição que ela está, com o objetivo de obter vantagens com aquilo, tá? Os reis, né? Quem exerce posição de autoridade, que é o superior, ele está muito suscetível a isso, a ser bajulado pelas pessoas, né? E vangloriar é individualmente, é uma glória vã, né? É eu me colocar numa posição que Deus não me colocou. Então isso é vanglória, né? Paulo vai falar muito isso em 1 Coríntios, né? Aos Coríntios ele fala muito isso sobre aqueles que estavam se gloriando, né? Se de fato tem que se gloriar, é gloriar na cruz de Cristo, né? Esse é o fato de se gloriar, e não em nós mesmos. A ideia aqui é o que? Nós somos pecadores,
Nós somos criaturas, nós somos finitos, nós somos mortais. Quando nós nos gloriamos a nós mesmos, nós estamos furtando a glória que pertence somente a Deus, e não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente a Ti toda a glória. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não a nós. Nós cantamos aqui, não a nós, Senhor, não a nós. Essa é a ideia. Tá? Não a nós. A glória, não há glória nenhuma em nós, somente em Deus. Tá? Em qualquer tipo de glória individual a nós é vã. É vã, porque ela pertence somente ao Senhor. Danilo, Salmo 12, 2 e 3, Israel, 2 Timóteo 3, verso 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Lábios bajuladores, a ideia é de adular. Torne o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Tá, fechou. A ideia é da bajulação. Israel? 2 Timóteo 3, 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. A ideia de tudo que é contrário à verdade, né? Tá mais amplo. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos, tá? É feio, né? Eu conheço pessoas que se elogiam. É muito feio, é constrangedor a pessoa que se elogia. Eu conheço, infelizmente, pessoas que se elogiam, ela mesma profere elogios para si. Provérbios está cheio de palavras de sabedoria contrário a isso, né? Nós não sermos juízes de nós mesmos, nós não falarmos das nossas próprias qualidades. Isso é uma expressão de arrogância, de presunção, de orgulho. Nós não somos chamados a estarmos nos elogiando, né? Tem gente que fala assim, começa com a frase como se fosse piedoso. Não, assim, não é falando de mim mesmo, né? Mas os irmãos sabem que eu sou assim. Então, os irmãos sabem, tipo assim, tem todo o ar de piedade, mas ela já jogou ali um elogio para ela mesma, né? Isso é contrário à palavra de Deus. Nós somos chamados para elogiar a nós mesmos, né? Muito mais que no serviço a Deus. O que a palavra de Deus diz? Vós servos inúteis, não fizeram nada além do que era devido, não é isso? Eu ensino, eu dou EBD, eu sou presbítero, eu sou diácono. Servo inútil, está fazendo ainda muito aquém do que deveria, né? Então não é motivo nenhum de se elogiar, tá? E a depreciação é o oposto, é a autocomiseração. Já viu aquele irmão que ele se autocomisera, né? Que eu sofro disso. Eu conheci um que os irmãos até brincavam, né? Enfim, não vou correr esse risco, não. Vamos observar o 9º mandamento. Vamos observar o 9º mandamento. Mas a autocomiseração é essa ideia de você se colocar aquém do que você de fato é, para que as pessoas sintam pena de você. Tem gente que é alimentado, irmãos, pela pena, né? Os irmãos devem conhecer pessoas que elas ficam, tudo está lamentando, para que as pessoas sintam pena dela. Então isso também é um pecado. Nós nos colocamos numa posição abaixo porque a gente quer que as pessoas sintam pena. A gente quer, porque às vezes agindo assim, as pessoas vão perguntar, como é que você está? Você está bem? Tem gente que se alimenta com isso. Essa necessidade das pessoas estarem perguntando, né? É a fraqueza desse irmão. É a fraqueza dessa irmã. Ela precisa se autocomiserar para que as pessoas perguntem, fiquem em cima, né, adulando ali, que elas não conseguem caminhar de maneira plena e sustentada no Senhor. Ela precisa que as pessoas fiquem em cima, passando a mão na cabeça, né, dando tapinha nas costas, e ela fica se autocomiserando. Isso é pecado, é quebra do 9º mandamento, tá? E fazer isso a outros também,
né? A ideia de elogiar demasiadamente o irmão pode cair no pecado da adulação que nós vimos, da bajulação. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Todo o homem, por causa do pecado, irmãos, o pecado em si é um orgulho, certo? É um ato de orgulho. Qualquer tipo de pecado, o que significa o pecado? Quebra da lei. Qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de quebra da lei é uma atitude orgulhosa da nossa parte. Nós, por causa de orgulho, de presunção, em algum momento nós pecamos porque colocamos a nós mesmos no lugar de Deus. Tiramos a lei de Deus e colocamos a nossa vontade. Isso é um ato de orgulho, isso é pecado. E por causa desse pecado que nós herdamos de Adão e os nossos próprios pecados, todos nós, uma tendência de sermos orgulhosos. Nós lutamos contra o orgulho. E aí quando um irmão, até às vezes bem intencionado, elogia demasiadamente o outro irmão, ele está colocando aquele irmão numa posição de risco. De repente, no início, aquele irmão aceitou aquilo tranquilamente, mas aquilo de forma repetida vai entrando no coração desse irmão, ele acaba se achando mais do que convém. Ele acaba achando que ele é mais importante do que ele de fato é. E aquele elogio que foi às vezes sem intenção, vira uma bomba espiritual no coração daquele irmão que às vezes pega cheio de vaidade. Então, nós, quando temos que honrar o irmão, né? Dar honra a quem honra, mas não de forma demasiada, honrar de forma piedosa. Né? Ter um cuidado de realmente não sermos instrumentos para aquela pessoa se envaidecer. Né? Tem uns que lutam mais, outros lutam menos, mas todos nós lutamos contra o orgulho. Então, temos que ter cuidado. Tá? E isso não somente em palavras, mas também em pensamentos. Tá? Ter o cuidado. Aline, né? Romanos 12, aí você pode ler o 3 e pular para o verso 16. 1 Coríntios. Seria o 1 Coríntios? 4? Não, né? 1 Coríntios 4, 6. Atos 12. Isso, Atos 12, 22. Pode, por favor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre nós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É interessante, antes de ler o outro verso, veja que cada um de nós não pense de si mesmo além do que convém. Nós fomos expostos a isso aqui na Epístola de Romanos. Existe a medida da conveniência do que nós pensamos de nós mesmos. Não é pecado pensar de nós mesmos. Geralmente, quando nós fazemos planos, nós estamos incluídos nos nossos planos. Né? O problema é quando nós pensamos sobre nós mesmos além do que convém. Aquela pessoa que fica pensando de si o dia inteiro. Né? Ela passou da medida da conveniência, ela já está pensando muito mais de si do que do próximo. Né? E ela já está numa situação pecaminosa. 16. Tenho o mesmo sentimento para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 1 Coríntios. Estas coisas, irmãos, aconselho figuradamente ao que tem a causa de nossa causa, para que com nosso exemplo aprendáis isto. Não ultrapasseis nestas coisas, a fim de que ninguém se surpreenda com a cultura do detrimento de outro. Na igreja do primeiro século estava tendo sentimento faccioso. Né? Uns são de Apolo, outros são de Paulo. E aí Paulo está colocando que cada um, a ideia de não agir de maneira a elogiar, depreciar ou contribuir que aquele irmão se envaideça, né? Fique vaidoso por conta disso. Atos 12, 22. E o povo clamava, é voz de Deus, não de homem. A ideia ali de atribuindo como se fossem uma divindade, né? Então está colocando uma posição de idolatria ali. Então também pecado grave, colocando a pessoa, o ser humano, uma criatura no lugar do próprio Deus.
Fechamos? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta sobre algum... O Deus, sim. A divindade não era, né? Eles estavam atribuindo a divindade a homem. Não tem perguntas de múltipla escolha? Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida... Sim.